Fala, galera. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Eu não almocei, nem a Valéria, eu acredito, porque são 11h30. Não. Então, bom dia. Vamos dar continuidade aí ao nosso bate-papo a respeito do dia a dia do assessor de licitação, né? A gente tem trazido temas aqui para facilitar a vida do assessor de licitação, para ele trabalhar de forma plena, para ele trabalhar de forma eficiente, não se prejudicar e nem prejudicar a empresa que ele está representando. Então, a gente vem trazendo essas dicas que são valiosas na prestação de serviço dele. E, novamente, estamos aqui com a Valéria, ex-servidora, ex-pregoeira. Ela se apresentou na última semana, mas vai se apresentar de novo para quem está vendo pela primeira vez. E é uma profissional de alto gabarito que a gente traz aí para ajudar a gente nesse dia a dia. Vocês vão ver aí o motivo disso. Inclusive, a gente preparou um checklist de um trabalho que a Valéria mesma fez atendendo um órgão público, onde ela preparou o checklist para o pregoeiro, ou seja, vocês vão receber um documento que o próprio pregoeiro utiliza para verificar a documentação dos concorrentes. Então, eu acredito que seja um bom documento para você preparar a documentação dos seus clientes, para você incluir no seu processo de trabalho e conferir a documentação dos concorrentes. Beleza? Vamos lá, Valéria, só se apresenta, por favor, para o pessoal te conhecer. Bom dia para quem não me conhece. Meu nome é Valéria, sou ex-servidora, trabalhei 9 anos, principalmente na área de licitação, fui pregoeira, fui presidente de comissão de licitação, fui chefe de setor de licitação, fui controladora interna, também atuei um tempo na área do financeiro. Bacana. E atualmente estou fazendo esse serviço para empresas, né? E às vezes também tenho parceria de assessoria com assessoria dentro de municípios, câmaras e prefeituras, é o nosso foco hoje em dia. Bacana, ver que ela tem a visão tanto do mercado quanto do órgão. E isso é interessante para a gente, que tira muita dúvida em relação ao que a gente deve ou não se atentar. Na semana passada, a gente conversou a respeito de pregão presencial. Foi bem bacana, porque eu acabava recebendo algumas perguntas a respeito de pregão presencial, porque, de fato, é um pouco diferente do eletrônico. A gente trouxe aí, foi bem bacana. E hoje vamos falar um pouco de habilitação. Pensamos hoje em falar somente da habilitação jurídica e das regularidades fiscais e trabalhistas, porque, na verdade, a habilitação técnica e econômica dá muito pano para manga, tem muito detalhe, e eu acho legal que a gente separe isso em lives distintas, né, para a gente conseguir entrar mais no detalhe. Afinal de contas, o YouTube aqui, o canal, é um lugar para a gente pesquisar conteúdo e entrar a fundo nele, não um conteúdo de 2, 3 minutos, onde a gente consegue essa informação no Google. Vamos ser diferente nesse ponto. Tá? Valéria, fala um pouco para a gente, por favor, da habilitação. Onde é que está regulamentado e é isso. Vamos entrar nesse assunto aí, porque é recorrente na vida de todo assessor. Então, primeiro ponto que eu acho que merece destacar, José, é que hoje, né, estamos finalizando o ano de 2021. Em 2022 e ainda até março de 2023, a Lei 8.666 de 93, que é o que todo mundo conhece, assim como a 10.520, que é a Lei do Pregão, são leis que ainda estão em vigência e estarão em vigência até março de 2023. Então, como a maioria dos procedimentos no Brasil ainda são feitos nestas leis que eu citei, a nossa live hoje vai ser com ênfase na 8.666 e na 10.520. Nem todo mundo sabe, mas a Lei 8.666, dos artigos 27 ao 33, ela tem uma seção que fala só sobre a habilitação.
Então, às vezes, a pessoa vai participar de um procedimento licitatório, vê os documentos que estão sendo solicitados no edital e não tem noção que aquilo ali está regulamentado em lei, entendeu? Logicamente, existem situações peculiares, às vezes de algum serviço, algum produto muito específico, de uma área de atuação específica que pode precisar de outros dispositivos legais, mas a regra, como se diz, o arroz com feijão, está ali, no artigo 27 ao artigo 33 da 8666. Eu acho bastante interessante a gente frisar isso que a Valéria falou. O que ela disse, afinal de contas? Quando você, assessor de licitação, pega um edital, lá tem o item, normalmente 9, de habilitação. Beleza. Aquela habilitação não saiu da cabeça do pregoeiro, não saiu do órgão. Existe lei, que é a 8666, dos artigos 27 a 33, onde lá está tudo que é possível que seja pedido naquele edital. E aí, quando tem alguma coisa que não está expresso na lei, é possível que essa solicitação seja eu vou falar abusiva, mas não é, me fugiu a palavra, seja excessiva. E aí, nesse caso, é possível que a gente impugne o edital. E aí é que vem a famosa impugnação. É quando o edital está pedindo alguma coisa que não está previsto na legislação. Então, para começar a sua análise, por isso que é tão importante você olhar o preâmbulo do edital. Né? Como é que a gente começa a aprender a analisar um edital? É pelo preâmbulo. Todo mundo fala, olha o preâmbulo, olha as leis que estão regendo, olha as leis para quê? Para isso. Para você saber se é possível impugnar ou não o edital, porque ele está baseado em alguma lei. Tá? Só uma observação, para quem não sabe, gente, preâmbulo é o calendáriozinho, tá? Do edital. Normalmente ele está na segunda ou terceira página, se o edital tiver CAP, se tiver índice, mas é onde começa. O estado tal ou o município tal, através de fulano, não sei o quê. Aí continua e aí tem regulamentado pelas leis. Este é o preâmbulo. É como se fosse o cabeçalhozinho do edital, que às vezes nem todo mundo sabe o que é preâmbulo. Boa, e o detalhe é que o preâmbulo é obrigatório no edital, tá? Se vocês pegarem um edital sem essa informação, você já pode entrar em contato com o órgão porque está faltando informação ali. Mas dá um Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu acho que eu nunca vi um edital sem a lei que está regulamentando. Mas ok, pode acontecer, eu não duvido de nada. Então, vamos lá. Falando, aí tá vendo, toda hora eu vou te interromper, desculpa. Outro ponto ainda sobre o preâmbulo e lei, a nova lei de licitações, ela é clara que não pode ser utilizada as leis conjuntas, tá, gente? Então, se você vê uma modalidade, por exemplo, o edital de pregão, da modalidade de pregão, e nele está escrito que este edital é regulamentado pela 8666, pela 10.520 e pela 14.133, você já pode impugnar de cara, porque tá errado, não pode. Né? Porque, como são leis que elas estão ainda correndo de forma conjunta, mas elas não se completam, elas não podem, e a lei 14.133 proíbe essa utilização de forma conjunta, se tivesse informação já está errado, tá? Boa, bacana. Então, vamos falar da habilitação em si, né? A habilitação ela é composta pela habilitação jurídica, pela regulamentação tributária e trabalhista da empresa, pela qualificação técnica e econômica. Cada uma dessas habilitações, né, da solicitação de documento dentro de cada um desses itens, tem uma razão de ser. Tá? A habilitação jurídica ela tem que comprovar que a empresa existe de fato e está inscrita na junta comercial conforme deve ser. Então, a gente tem que saber quais documentos olhar para que isso seja importante. E, assim, apesar, o diabo mora nos detalhes, né? A habilitação jurídica, ela é extremamente simples. Ou seja, a gente imagina que nunca vai inabilitar ninguém por falta de documento para habilitação jurídica, mas por experiência própria. Olhem, eu já vi perguntas internas de órgão porque faltou documento de habilitação jurídica numa licitação grande
E aí é tão incomum, é tão absurdo que houve essa pergunta interna. Vem cá, está faltando essa documentação. É para inabilitar mesmo? Sim, é para inabilitar porque faltou documento. Então, olhem a habilitação, os documentos solicitados na habilitação jurídica do seu concorrente. E quais documentos são esses? A Valéria está aí para explicar para a gente. A habilitação jurídica, vocês vão ver no checklist que nós fizemos para vocês, inicialmente ela é composta por documento, no caso da pessoa que vai representar a empresa, se for o sócio, se for o proprietário, então tem que ser um documento com foto, né, original, o contrato social ou o documento equivalente ao contrato social, que pode ser um registro de empresário individual, né, cada caso dependendo de qual for o tipo da empresa. O cartão de CNPJ, e ainda, em alguns editais, eles colocam ainda aquele enquadramento se é optante pelo Simples Nacional e se a empresa é beneficiada pela Lei Complementar 123, que é dos microempreendedores. Basicamente, os documentos jurídicos iniciais são esses, depois vem as certidões negativas, junto à Receita Federal. As certidões negativas, a gente já está falando da regularidade. Desculpa, atropelei, né? Tá. Não, sem problemas. Então, primeiro... Fala. Então, primeiro vem a habilitação jurídica, onde ela tem a função de mostrar para o pregoeiro e para todos os outros concorrentes que aquela empresa existe, de fato. É isso. Ela existe e está cadastrada. Isso. Aí, o que eu oriento sempre as pessoas a verificarem? Ver se a pessoa que está representando a empresa na licitação, se ela tem poderes para isso ou se ela é a proprietária, se realmente os dados delas estão corretos. Aí é aquele trabalho mesmo minucioso. Você vai olhar o nome, você vai olhar o número do documento, você vai olhar o documento compatível com o contrato social, se todas as informações da pessoa física, se estão ali no contrato ou no documento equivalente da pessoa jurídica, você vai verificar se ela possui KNAI. O que é o KNAI? É o objeto, né, para aquela atividade ou para aquele exercício que é compatível com a licitação. Exemplo, uma pessoa que tem KNAI para vender gênero alimentício não pode vender, por exemplo, automóvel, né, a não ser que esteja ali dentro do que ela faz no objeto social do contrato dela. Mas existem muitas empresas, às vezes, que inicialmente elas são abertas para um ramo de atividade e no decorrer ela resolve abrangir e não muda o contrato social e não muda o KNAI. Então, em regra, ela não poderia estar ali participando daquele procedimento, porque ela não possui compatibilidade com o objeto da licitação. E por mais que isso possa parecer simples, claro e óbvio, são coisas que realmente precisam ser verificadas. Eu, quando era pregoeira, eu verificava tudo, aí verificava ainda, dentro do contrato social, se a pessoa que estava ali representando, se ela era sócio majoritário ou se ela era sócio administrador, por exemplo, ou se a pessoa que estava representando como preposto, através de procuração, se ela possuía poderes para representar, assinar, dar lance, fazer todos os atos dentro de uma sessão, por exemplo. E isso que eu estou falando não são só para sessões presenciais, porque a partir do momento que você está representando uma empresa, seja num processo presencial ou num processo eletrônico, você tem que ter poderes, através de documentação legal, para responder pela empresa. Porque qualquer problema, qualquer assinatura, é você que é a pessoa que está perante o órgão, presencialmente ou eletronicamente, respondendo por aquele CNPJ. Então, realmente são detalhes que às vezes as pessoas pensam, ninguém vai errar isso, mas pode acontecer. Às vezes uma empresa só tem vários CNPJs, ou é um escritório de contabilidade que arruma documentação de uma empresa de grupo de empresários. Então, pode acontecer de ter esses problemas. E esses pontos todos que eu falei, a partir do momento que você já demonstra para a comissão, você pode demonstrar isso através, pedindo que seja feito diligência, ou depois, no futuro, pode até entrar com um recurso. Então, a Valéria trouxe diversos detalhes da habilitação jurídica que a gente não costuma falar. E aí eu acho bastante importante. A ideia da live é exatamente essa.
é a gente entrar de forma mais profunda nos assuntos rasos, ou seja, esse conteúdo você não encontra em qualquer lugar. Essa é exatamente a ideia. Então, deixa eu trazer só mais um detalhe do que ela falou. Quando a gente está trabalhando com assessoria em licitação e a gente vai abordar uma empresa que não participa de licitação, talvez ele não esteja presente para a seguinte situação. Quando você for pedir, você vai lá e vende seu peixe. Licitação é maravilhoso, licitação, o governo movimenta 10% do PIB brasileiro e tal, o cara se empolga e quer participar. Só que ele não sabe que você vai pedir para ele o documento dele, pessoal, o documento da esposa dele, pessoal, o documento do sócio, que você vai ter que olhar o balanço, você vai saber quanto aquele cara ganha, quanto a empresa dele movimenta. Então, isso tem que ficar claro na sua abordagem para ele. Quando ele não participa de licitação, você tem que deixar claro que licitação é um processo público. Então, se ele tá escondendo alguma informação, ali vai aparecer, porque quando ele participar, eu aqui, você aí, qualquer pessoa pode ir lá, entrar no processo e abrir a documentação dele e ver. Então, isso é importante. E quanto ao credenciamento, né, a quem tem poderes para fazer tal coisa ou não poder fazer tal coisa, isso é extremamente importante. Por quê? Quando o pregão é presencial, isso fica muito evidente, porque tem uma pessoa lá que não é a dona da empresa. E aí, como é que a gente sabe se ela pode estar lá ou não pode? Tem que estar no contrato social. Na verdade, tem que ter uma procuração assinada por quem pode assinar. E a gente verifica isso no contrato social da empresa. E aí, se não puder, aquela pessoa não pode representar, simples assim. Então, é importante, sim, e se atente aos detalhes. Licitação é detalhe, tá? Por que eu falei sobre isso, José? Porque eu vou contar agora um caso verídico. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar num procedimento, que no caso foi presencial, que um dos sócios que estava no contrato social emitiu uma procuração para que uma terceira pessoa fosse representar a empresa deles. Porém, ele não era o sócio administrador. Então, ele não poderia fazer isso. Entendeu? Entendi. Porque no contrato social dele estava regulamentado que o sócio administrador era tal pessoa e que ela respondia administrativamente pela empresa. Então, logo, quem responde administrativamente pela empresa é que pode passar poderes através de procuração, seja pública ou particular. E no caso, ele não poderia, porque ele era sócio minoritário e, de acordo com o contrato social dele, ele não tinha poderes para fazer isso. E ele disse que nunca tinha se atentado para isso. Eu falei, pois é, então se ninguém nunca viu, agora você passa a prestar atenção, tá errado. Está inabilitado e passa a prestar atenção. O outro detalhe que você trouxe dos quinais, esse é um assunto bastante discutido e que gera dúvidas. Reparem no edital de vocês que lá no item, normalmente 1.1, o primeiro item do edital, depois do preâmbulo, ele diz que o objeto social da empresa deve ser compatível com a contratação. Vamos voltar, vamos dar um passo para trás. A licitação, ela tem o objetivo de obter a melhor proposta para a administração. Pensa na administração como o governo, ou seja, o seu dinheiro está lá. Ele vai contratar alguma coisa, ele demanda de uma reforma no prédio dele. Você contrataria uma empresa que vende picolé na praia para reformar a tua casa? Provavelmente não, né? Então, o órgão também não faz isso. Então, você fique feliz que o órgão trabalha dessa forma, porque o dinheiro é público. Então, esse exemplo esdrúxulo mostra o que a gente está falando aqui. KNAI é diferente, objeto social é diferente. Mas, às vezes, de novo, licitação mora no detalhe, né? Às vezes, o objeto social que é necessário para aquela prestação de serviço, às vezes exige o cadastramento da empresa em conselho, em alguma outra entidade específica para aquele serviço. E existem KNAIs que não estão relacionados àquela atividade, mas que são muito próximos. Deixa eu trazer um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, serviços de despachante. Quando você vai contratar serviço de despachante, existe conselho para isso. Ou seja, você tem que estar cadastrado no conselho lá estadual. E se você pegar a relação de KNAIs, sabe o jeitinho brasileiro?
você olha vários quinais que têm atividades muito semelhantes ao que o despachante faz. Mas é possível, até porque eu já vi acontecer na minha frente, eliminação de empresa por conta dessa não compatibilidade. E o pregoeiro bateu a tecla dizendo, não pode por causa disso, disso e disso. Aí a gente foi pesquisar e, de fato, o conselho é o que rege aquilo e acabou. Entendeu? Então, cuidado com... A depender do seu cliente, né? A gente aqui é assessor de licitação, pode ter qualquer tipo de cliente. Então, a depender do seu cliente, antes de dizer para ele que você sabe já qual é a documentação, que está tranquilo, pesquisa editais parecidos, olha recurso, olha impugnação, olha as empresas que participam, vê, às vezes tem decisões diferentes. Esse mesmo concorrente que entrou com recurso dizendo que não, meu KNAI aqui permite que eu faça isso, ele trouxe uma decisão de um pregoeiro do mesmo órgão habilitando uma empresa no passado sem o registro no conselho. E aí a resposta do pregoeiro foi, se ele errou, não é problema meu. Eu não vou errar, você não pode. Ponto. Foi essa a resposta. Maravilhoso. É isso. Então, vamos prestar atenção nesses pequenos detalhes, que assim é que a gente consegue alcançar margem de lucro satisfatória, quando a gente consegue eliminar outras pessoas e consegue se preparar, fazer o nosso dever de casa. É isso. Continuamos? Continua. E outra coisa, né, gente? Assim, é claro, mas vou falar também. José já havia perguntado. A maioria dos editais solicita que os documentos sejam original ou cópia autenticada, ou você leva e autentica na hora. Então, assim, o contrato social ou o documento compatível com o contrato social, esse tem que ser registrado na junta, tá? Para ele ter validade, até porque para a existência da empresa. Agora, os outros, você pode verificar no edital como que vai ser ou pede para autenticar na hora. Normalmente, eles autorizam mesmo. Maravilha. Vamos agora para a regularidade fiscal e trabalhista. Então, na introdução, né, eu expliquei que cada item da habilitação tem uma razão de ser, ele não está lá à toa. A habilitação jurídica vai provar que aquela empresa existe, você não está contratando uma empresa que não existe. Exato. E a regularidade fiscal e trabalhista serve para comprovar que aquela empresa está regular com o fisco e com os seus empregados. E qual é a importância disso? Primeiro que a licitação, né, é um procedimento para compra pública. E ele é regido por lei. Na Constituição, diz que a gente tem que... os órgãos não podem, a administração pública, né, não pode contratar empresas que estejam em dívida com a Seguridade Social. Então, normalmente, esses impostos federais financiam a Seguridade Social. Então, por isso que a gente olha por questões legais e por questões de regularidade quanto ao fisco. Afinal de contas, os impostos, pelo menos em tese, financiam várias outras coisas que são importantes para a gente, como saúde, educação, segurança, e eu não vou discursar a respeito disso. Mas a legislação é maravilhosa nesse sentido. Teoricamente, uma empresa só poderia funcionar de maneira plena quando ela consegue financiar quem não consegue se autofinanciar, né? Mas aí, ok. E como é que a gente verifica se a empresa está regular com o fisco, com os seus impostos, e como ela está regular com os seus empregados, com os seus trabalhadores? Aí agora, os próximos itens são a regularidade fiscal e trabalhista das empresas. Então, eu vou explicar primeiro, depois eu faço essa ressalva. Primeiro, são as certidões, é o que nós chamamos de CND, né? As famosas CND, que é certidão negativa de débitos. Com o fisco, no caso, né, que são as fazendas públicas, e aí em âmbito federal, que é a União, em âmbito estadual, que aí vai ser o estado que a empresa tem a sede, né? E âmbito municipal, que é a cidade onde a empresa tem a sua sede, onde ela atua. Então, essas 3 certidões costumam ser as primeiras solicitadas
E assim, não só como a lei de licitações, a 8666, mas também a própria Constituição, como o José já falou, esses documentos são inadmissíveis, assim, você tem que apresentar. Então, eles podem ser apresentados como certidões negativas de débitos, que significa o quê? Não devo nada nem para a Fazenda da federal, que é da União, nem estadual do meu estado, nem municipal do meu município. Ou ainda podem ser apresentadas como positiva, certidão positiva com efeito de negativa, que costuma ser o quê? Devo, estou pagando, né? Aí o que acontece? O que a gente tem que verificar nessas certidões? Voltamos para os detalhes novamente. Você tem que verificar se o nome da empresa, se o número do CNPJ, a validade, né, daquela certidão. E a gente costuma olhar também a emissão. Por que que se olha a emissão? Por mais que possa parecer absurdo o que eu vou falar, num passado não muito distante, gente, eu já vi empresa alterando certidão. O que que é alterar? Ela pegou uma certidão municipal que estava. O José já está fazendo cara para rir, mas isso é fato real, tá? Aconteceu. Depois nos bastidores eu te conto com riqueza de detalhes. As pessoas são muito criativas, é por isso que eu ri. Brasileiro precisa ser estudado. Vamos lá, o caso real. Porque isso acontece, gente. Então, por isso que eu sempre aconselho. Verifica também a emissão. Todas essas condutas que eu estou dizendo, gente, é de quando eu era servidora. De quando eu ia treinar alguém também para atuar como servidora, eu sempre orientei dessa forma. Porque em cima, a certidão estava como negativa, certo? Aí vinha uma vigência, vinha a validade, a emissão dela lá embaixo estava de muito, muito tempo, que era a da União. E normalmente são 180 dias, né? A da União, a CND federal. E essa ultrapassava esses 180 dias. E não era época de pandemia, tá, gente? Não era uma situação adversa, o mundo era normal à época. E aí eu falei, gente, isso tá estranho, né? Assim, o lapso temporal aqui de cima para baixo tá muito grande. Vou consultar, vou diligenciar. Ah, batata, entendeu? Vi ali que não estava compatível, enfim. Aí foi o caos, mas tudo certo, ninguém foi preso. Mas assim, então, a emissão, por incrível que pareça, às vezes as pessoas não olham, mas eu acho muito importante por conta disso. Porque sim, existem pessoas que têm uma má conduta e podem alterar um documento oficial, sim. Entendeu? Então, verifica. E um outro detalhe, às vezes a pessoa que tem a má conduta ou que está levando um documento alterado, às vezes, a gente pode considerar isso também, não foi nem ela que montou o book de documento. Sim, Então, ela aí nem entra o caso sabe do que aquilo ali... analista. Entendeu? Por isso é que é importante que a gente saiba verificar a documentação do coleguinha, porque às vezes nem quem está representando foi quem elaborou de fato, entende? E você, como assessor de licitação, qual é o seu papel aí na elaboração dos seus documentos? Repara que ela falou que a CND tem validade de 180 dias. A federal. Cada certidão dessa tem uma validade diferente. Por exemplo, a do FGTS são de 30 dias. Tá certo? Tá certo. FGTS da Caixa são 30 dias. 30 dias. Então, se você começa a observar alguns detalhes desse, onde o tempo está diferente, você, no mínimo, pede para diligenciar. Não precisa fazer escândalo, falar nada, só falar, olha só, o prazo padrão é de 30 dias, isso aqui tá estranho. Pode diligenciar, por favor? Ponto. Entendeu? E se a sessão não for presencial, você vai lá no chat e diz o que você está vendo para constar em ata. No caso da regularidade, um detalhe que a Valéria trouxe foi da positiva com efeito de negativo e negativo. Para quem ainda não é habituado com leitura de documento, repara no nome, CND, certidão negativa de débito, ou seja, significa que ele está negativo em relação aos débitos. Quando você tem a certidão positiva, ele está positiva em relação aos débitos, ele não pode contratar. Porém, que aí foi o que ela falou, quando você vai lá, você como empresa, né? A empresa vai lá, renegocia a dívida dela, começa a pagar, a certidão dela muda para positiva, ou seja,
é positiva em relação à débito, ela está devendo, porém Isso. ela tem efeitos de negativa, porque o cara já renegociou, já está pagando, então ele pode voltar a contratar. Isso é importante porque tem gente que tem dúvida se pode contratar, se não pode, se pode assinar o contrato ou não pode, o que tem que fazer. E eu acho válido a gente aqui trazer também o detalhe da Lei Complementar 123 quanto à regularidade. Eu não ia falar no início para não ficar confuso. Foi a Tá. pausa que eu fiz era com relação a isso, mas fica à Então, vontade de falar. não, beleza, era isso. É porque, como a gente aqui é assessor de licitação, a gente pode pegar tanto empresas MEs, EPPs, como empresas maiores. As empresas maiores, a regra é essa ponta, tem que estar dessa maneira. Para microempresas, empresas de pequeno porte, é possível que você não esteja regular no momento da habilitação. A licitação mora nos detalhes, preste atenção no que a gente está falando. No momento da habilitação, é possível você não estar com a documentação, ok, ou seja, uma certidão positiva, mas você tem que apresentar a sua documentação. Você não pode simplesmente não apresentar e falar, não, porque eu estou negativo, me dá 5 dias aí. Esquece. Você tem que apresentar. Eu acho que era... Caso positivo, né? Isso, exatamente. Então, tem que apresentar. Isso você só vai conseguir assinar o contrato lá na frente se tiver positiva com efeito negativa. Mas para efeitos de habilitação, é possível que você não esteja totalmente regulamentado. O que acontece? A Lei Complementar 123 foi uma lei que foi instaurada para fomentar os pequenos empresários, né? Que seriam ME, PP e MEIs, que foi feita no Brasil para que pudesse dar esse incentivo. Então, dos benefícios que essa lei complementar traz é essa possibilidade de, como o José bem falou, no momento da habilitação, às vezes aconteceu alguma coisa, você esqueceu de recolher algum imposto, ou o boleto venceu, você não viu, né? Ou a empresa que você está representando nem sabia que estava daquele jeito, quando foi tirar a certidão, que viu que a certidão estava positiva, você ou o dono da empresa, né, quem for participar da licitação, leva a certidão, positiva. E aí, no momento da sessão, solicita para que seja te dado o benefício da lei, que são 5 dias para regularização, podendo ser prorrogado por igual período, podendo ter mais 5 dias. Mas este benefício são somente para situações de regularidade fiscal ou trabalhista. Então, ou seja, é o quê? São as CNDs, tá? Federal, estadual, municipal, a certidão de regularidade junto à Caixa Econômica Federal, que é a do FGTS, ou a certidão negativa de débitos trabalhistas, que é a que você tira no Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, que também tem validade de 180 dias, assim como a CND federal. Então, se for algumas dessas certidões que eu citei agora e a empresa estiver positivada, né, você pode participar do processo e você for beneficiário da lei, tá, gente? Você tem que entrar no enquadramento que a lei traz esse benefício. Se a empresa for de grande porte, por exemplo, não tem solução, na regra, né? Direito tudo depende, mas em regra não tem solução. Então, se você for beneficiário da lei, você pode apresentar a certidão positiva e solicitar que seja te dado o benefício da lei para você regularizar a sua situação, tá? Boa. Mas são só esses documentos. Porque tem muita gente, José, por que eu estou dando ênfase nisso? Que entende que falência e concordata é um documento de regularidade fiscal e trabalhista. E não é. Verdade, não é. Entendeu? Inclusive, a gente nem está falando dele porque ele está na habilitação econômica. Isso que ela falou é muito importante. Isso que eu ia falar agora. Tanto que dentro da própria lei, ele já está como habilitação econômico-financeira, ele não está como regularidade fiscal e trabalhista. Essa divisão que estamos fazendo aqui, gente, não é uma coisa da minha cabeça, da cabeça de José ou da cabeça de algum órgão. Ela está dentro da Lei 8666. Se você verificar a letra da lei dos artigos, você vai ver, artigo 27 está lá, a habilitação jurídica. Depois vem os outros artigos e vão separando. É a habilitação quanto à regularidade fiscal e trabalhista. Depois os próximos,
habilitação de econômica e financeira. Então, assim, falência e concordata, gente, você não pode utilizar o benefício da Lei Complementar 123. Porém, Exatamente. tem como salvar, mas isso aí é tema para uma outra live, mas Isso não aí é na Lei Complementar. exatamente. E um documento, um detalhe que passa despercebido, é a obrigatoriedade da apresentação. MEI, apesar de não... Na verdade, MEI pode ter um empregado, né? Mas se você for MEI e for participar de licitação e você não tiver nenhum empregado, ou seja, não tem nenhum colaborador, você não paga ninguém, não contratou ninguém, é só você precisa apresentar a certidão de regularidade do FGTS? Sim. Sim, precisa. Você precisa comprovar que não está devendo nada para ninguém naquele sentido. Então, você tem que ir lá na Caixa Econômica Federal, se cadastrar para que você possa voltar para casa depois, entrar na internet e emitir a sua certidão. Então, microempreendedor individual, mesmo que não tenha colaborador, não tenha nenhum empregado, ele tem que apresentar. Lembrando que a lei diz para que a gente tem que apresentar a documentação, mesmo que esteja não regular. É isso que a gente está falando aqui, para pequenos e micros, tá? Aí, Então, pode falar. esse não regular é no sentido tanto dela ser positiva, gente, como ser uma negativa vencida. Vamos supor que você só tem uma que venceu há uma semana atrás e por algum motivo você não conseguiu emitir outra no site, nem positiva. Não saiu, o site está fora do ar, você está sem impressora, enfim, mas você tem uma antiga, né? Porque situações inesperadas acontecem. Você tem que apresentar um documento que Isso é aí. compatível com aquela situação, para poder solicitar o benefício da lei. Senão, se você deixar de apresentar, aí não tem como te ajudar. Aí tu tá fora. Bacana. É. Eu acho que a gente abrangeu bastante detalhes desses dois pontos que todo mundo entende que é muito simples, que nem deve ser olhado direito, né? Que é da habilitação jurídica e da regularidade. A riqueza de detalhes da habilitação técnica e da habilitação econômica, eu acho que não cabe em 20 minutos, que é o que falta para completar uma hora aqui. Eu acho melhor a gente deixar isso para um novo bate-papo. O que a gente vai fazer aqui? Como eu falei no início da live, a Valéria, ela atende órgãos públicos, né? Ela faz consultoria para órgãos públicos. E aí ela elaborou um checklist para a comissão / pregoeiro daquele órgão conduzir licitações. A gente vai disponibilizar esse documento para vocês. Eu preciso só que vocês peçam, né? Vocês motivem, porque a gente não tem como disponibilizar num site, né? E aí vocês vão ter esse guia, que lembrem que é um guia. Licitação é uma compra, um procedimento que requer detalhes. Então, mesmo com um guiazinho na mão, um modelo na mão, olha o seu edital, verifica se tudo que está previsto lá está na legislação e aí no seu checklist. O seu checklist é a última coisa que você compara. Você pega o edital, compara com a lei, se tiver ok, tu compara com o teu checklist. Aí sim você está seguro de que o que você está conferindo ali está de acordo com o edital, que está de acordo com a lei. Então, eu acho interessante esse procedimento de trabalho funcionar de maneira plena e inteligente. Algum comentário, Valéria? Não, eu acho que você foi bem cirúrgico, né, nos seus comentários, porque, diferentemente de outras profissões, um analista de licitações ou consultor de licitações, ele não tem uma formação específica, né? Você não precisa ter um curso superior específico, ou você não precisa ter feito algum curso específico. Na regra, a gente fala assim que você precisa ter a vontade, pelo menos, de aprender. Então, às vezes, tem muitas pessoas, ainda mais pós-pandemia, que começaram a atuar nessa área e não tem tanta experiência, ou às vezes não tem esse olhar mais minucioso e detalhado. Então, a nossa intenção aqui realmente não é fazer o mais do mesmo,
trazer para vocês, como o José bem fala, tirar a venda dos seus olhos, né? Fazer com que você olhe de forma mais detalhada. Porque, como ele já disse hoje várias vezes, licitações, gente, é detalhe. É detalhe. Às vezes você consegue derrubar um concorrente por conta de detalhe. Porque a pessoa não verificou, ou quem emitiu o documento não verificou, às vezes passa despercebido até pela própria comissão de licitação, porque são muitos procedimentos, o órgão público é uma loucura sempre, está tudo atrasado, é sempre urgente, então acontece sim, e logicamente somos seres humanos passíveis de erros. Então, a partir do momento que você começa a fazer o seu trabalho de forma mais minuciosa, de forma mais detalhada, isso vai refletir não só no seu trabalho, mas também no seu preço lá na frente. Porque se você é um analista ou um consultor que faz esse serviço de forma completa, que consegue verificar, antecipar um possível problema, eu tenho certeza que você já vai se destacar dos demais. Porque o que acontece? Pode falar. Não, você tocou num ponto interessante. Como a gente não tem uma profissão regulamentada por um órgão, por exemplo, um conselho, acaba que a barreira à entrada é menor, ou seja, todo mundo pode vir e participar. Exatamente. Só que, assim, no mundo real, quando a gente vê que, de fato, não é para todo mundo. É para quem gosta de ler, é para quem olha detalhes, é para quem está disposto a analisar a documentação, é para quem está disposto a aprender, de fato. E aí, essa coisa que a Valéria trouxe de refletir no preço é o que eu bato nas redes sociais o tempo todo. Quando a gente tem um processo de trabalho, ou seja, quando a gente tem um modus operandi, uma maneira de trabalhar desenhada, prevista, e a gente consegue repetir aquilo de maneira sistemática, a chance de você cometer erros diminui drasticamente. E isso assim, é inevitável. Se reflete na sua forma de trabalhar, no seu preço, na sua proposta, na indicação, na recontratação. Então, por outro lado, quando você não tem um processo de trabalho, um procedimento para você executar essas atividades que são detalhadas, você vai fazer de maneira diferente a cada vez que você tiver a oportunidade. Vou participar dessa licitação aqui, aí tu vai e participa de uma maneira. Aí vai ter uma outra licitação muito, muito semelhante, aí você vai e faz de maneira diferente. E aí, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que talvez você possa melhorar o processo. A desvantagem é que você tem que parar, pensar no processo todas as vezes, e a chance de errar no mundo real é muito maior, porque você está fazendo de forma diferente e você é um ser humano. Então, quanto mais a gente desenhar o processo e trabalhar de forma profissional, ou seja, como uma empresa, a gente consegue atender diversos clientes de setores diferentes, e isso tudo vai ser refletido no seu preço, no seu faturamento, no final lá na ponta, vai refletir no seu faturamento. A ideia é essa. Quando a gente fez a divulgação da live, até eu falei ainda, porque me perguntaram, né, que acho que é só agora lembrando aqui, sobre lei especial e lei específica. Aqui, gente, nós trouxemos inicialmente o que é regulamentado pela 8666 e pela 10520. Mas como eu já falei lá no início, às vezes tem alguns tipos de produtos ou de serviços que estão sendo listados e que elas têm uma lei especial, ou seja, tem uma lei própria que regulamenta aquilo, ou tem um órgão, né, fiscal, e aí ele solicita mais documentos. Então, quando lá atrás José falou para fazer essa verificação, tanto do seu edital como da lei com o checklist, pode ter situações, gente, que vai ter mais documentos do que a gente colocou no checklist. Vou dar um exemplo clássico. Por exemplo, alvará de funcionamento, ou alvará de vigilância sanitária. Se for algum produto, por exemplo, vamos supor que você vai comprar carne, né? Pro lugar que vende carne, não só o lugar que vende, mas o veículo que vai transportar, eles têm documentação específica. E pode ser que o órgão solicite isso no edital. E a própria lei fala que, quando for o caso, tá ok solicitar a documentação específica. Logicamente, o que seria um exagero dentro desse exemplo que eu estou te dando?
o órgão solicitar que o veículo seja do ano de 2020 para cá. Não precisa. Não tem nada a ver. O que ele precisa? Que o carro seja refrigerado, como é que fala? Compatível para o transporte, higienizado, de acordo com o que a lei regulamenta, mas ele exigiu o ano do veículo, é excesso. Então, a impugnação que o José disse lá atrás é nesse sentido, de você fazer essa verificação do que é excesso, do que está regulamentado e do que claramente você vê que foi da cabeça de alguém. Ah, eu achei isso aqui legal, vou pôr aqui, eu quero assim. Porque assim é melhor. Para ajudar você que está começando, nada melhor do que você pegar editais, licitações já homologadas desse nicho que você vai participar e olha umas 10, 20. Por que 10, 20? Porque você vai ver os recursos, se os recursos são semelhantes, se não são, as possibilidades de impugnação daquele edital, se vai ter lei especial, se não tem. É isso, é estudar. Licitação, você tem que olhar esse tipo de detalhe. Tá beleza, galera? Valéria, eu queria te agradecer de novo pela participação. Achei que agregou bastante. Quem der uma estudada aqui nessa live vai se diferenciar na hora de analisar a documentação, com certeza. Somado, então, checklist é golaço. Show de bola. Obrigado, tá? Imagina, José, eu que agradeço, não só pela oportunidade, né, mas pelo espaço que você está em ascensão no Instagram aí, né, está crescendo bastante, então fico feliz de você aceitar com que eu me apresente juntamente com você, né, que eu estou chegando agora nesse mundo aí do Instagram, de YouTube, e fico feliz de ter conseguido contribuir de alguma forma. E como o José já disse, gente, se alguém quiser o checklist, fala comigo, fala com ele, a gente envia para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, se tem algum ponto que vocês gostariam de um esclarecimento maior, fale comigo, fale com ele. Dentro da nossa rotina, a gente tenta atender todo mundo e responder todo mundo. E obrigado e estou à disposição, se precisarem de algo, tá bom? Maravilha. Então tá, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau.